Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã da Independência. A independência que é comemorada no Brasil, dia 7 de setembro de 2020. Que o nosso encontro favoreça ainda mais a independência espiritual que ansiamos, sob o ponto de vista da autonomia espiritual. Que os benfeitores encontrem em nosso coração a terra para que a semente seja semeada. Portanto, que preparemos pela sensibilidade e pela sabedoria que é necessário para trabalharmos na compreensão e na vivenciação, valorizando ainda mais as oportunidades que nos visitam. A verdade é senhora de si. Allan Kardec, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Preces Espíritas, vai nos brindar nessa manhã com uma oração esclarecedora e uma rogativa necessária para todos. Ele publica um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 10º, versículo 28, como também no capítulo 5, versículo de 6 a 10, 6, 10 a 12. Vamos ouvir Jesus. Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Rejubilai-vos então, porque grande recompensa vos será reservada nos céus. Pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e corpo no inferno. Agora, peço a atenção de todos. O texto um pouco extenso, mas valioso, para que a gente compreenda esse momento histórico que vivemos. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem o homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. Nunca a abjuração forçada deu,
a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si. Convence e não persegue. Porque não precisa perseguir. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse embora uma religião, porque se não teria a liberdade de se dizer espírita, como se tem a de se dizer católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico? Essa crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade. Quando se faz luz nas inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova. Grande, justa e cresce com o desenvolvimento e a importância da ideia. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Tal a razão por que o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo o é hoje, com a diferença, todavia, de que aquele o foi pelos pagãos, enquanto o segundo o é pelos cristãos. Passou o tempo das perseguições sangrentas. É exato. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-na até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão, para reduzir pela fome o crente. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estais com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos perseguiriam. Constitui uma prova para a vossa fé, enquanto é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, a cuja contagem ele hoje procede, para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo, que disse: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina
é boa, fazendo o que ele disse e fez. A perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. Allan Kardec. Que texto! A verdade é senhora de si. Deus opera com o tempo, silencioso e amigo. Devemos, como aprendizes do Cristo, observar o nosso comportamento diante do ritmo imponente das horas, verificando quando harmonizados e quando distantes, dissonantes do que as nossas crenças propõem, observando as circunstâncias e as oportunidades, verificando os sinais que a vida nos oferece para recordarmos do que nos comprometemos com relação aos ideais. Observemos que na Terra as nossas convicções mudam, as nossas crenças se alteram, seja no departamento que for. A nossa visão quanto à evolução espiritual também, porque naturalmente a maturidade vai nos auxiliando a ressignificar, a reavaliar e aprimorar, quando estamos interessados em busca desse despertar consciencial. Na sociedade, nem sempre os homens se importam. Então, nós podemos dizer que existem alguns grupos que, didaticamente, poderíamos dizer dos indiferentes. Há o grupo dos rebeldes e há os interessados. E os que estão nesse terceiro bloco, naturalmente, estão batendo a uma porta, e essa porta vai se abrir, e o que vamos nos deparar estará relativo ao tipo de procura e à nossa condição de receber. Pedi e obtereis. Jesus está falando sobre esse terceiro movimento. Os rebeldes, a providência divina indiferente, a providência é para todos, inclusive para os adormecidos. Os rebeldes somos aqueles que preferimos o apelo dos prazeres, no que remonta às coisas materiais. Não estamos muito afeitos às transformações que a vida exige. E se vocês me perdoem, mas na minha singela observação, não existe outra palavra que não seja exige ou exigência. Porque é a lei do progresso. A lei do progresso o tempo todo está chamando você para ir adiante. Por mais que você se tranque num quarto. Mas uma hora alguém vai falar assim, abre aí que eu quero limpar. Ou o sol está aqui fora. Aí a gente abre um pouquinho para depois voltar na mesma situação. Mas só essa abertura da porta é suficiente para entrar uma faixa de luz. Pode ser a mamãe que vai dizer, ô meu filho, vamos sair do quarto? E a voz costuma
ter ressonância na intimidade, porque vem de uma mãe. Aí, eu vou lá fora só 5 minutos, depois eu volto. E os indiferentes? Os indiferentes estão no processo. Lei natural. E vão devagarzinho, influenciados por aqueles que estão interessados, ou pelos rebeldes. Porque a rebeldia, de alguma forma, ela dá sinais. Ela irradia uma luz específica que pode irritar ou pode contagiar para propagar a rebeldia. O idealismo na Terra, ele expressa um pouco desse lado da rebeldia. O indivíduo quer mudar o mundo. Ele veste camisa. Ele abraça ideologias. Porque, na verdade, ele está inconformado com ele mesmo. Aí ele vai buscar no comportamento alheio as injustiças que, de alguma forma, dialogam com a sua própria realidade. Aí a gente vai, tripudia, ataca, estabelece uma batalha que se torna quase sobrevivência. E isso se dá em todos os departamentos, inclusive da religião. Demos esse devorteio para chegar no espiritismo, que, como o cristianismo lá atrás, combatido pelos pagãos, Kardec vem nesse momento dialogar com você dizendo que o espiritismo é combatido. Agora não pelos pagãos, mas pelos cristãos. Essa palavra, cristãos, na condição de combater o espiritismo, ela é uma chamada muito especial para a gente. Porque o ateu, será que ele vai ter motivo para combater o espiritismo? Ele se basta com o ateísmo. Agora, o cristão ou os cristãos que militam em religiões não estão muitas vezes dispostos a uma novidade, porque o espiritismo é um cristianismo moderno, liberal, sob o ponto de vista da liberdade para a autonomia do abraçar o dever moral, a caridade. Aí a gente pode dizer rapidinho, é muito bom falar assim, eu sou discípulo de Jesus. Na Semana Santa, no Natal, no domingo, na hora do culto, não vamos orar. Na hora do velório, todo mundo dá as mãos. Aí somos cristãos, sob o ponto de vista social. Vestimos a roupa do sacerdócio social, inclusive para pregar para o outro o que é certo e o que é errado. E nas redes sociais é um território vasto para isso. E usamos até a religião para misturar com política. Seja para ser ateu ou seja ortodoxo. Misturar alho com bugalho. Isso causa o quê? Um frisson. Então vamos combater o espiritismo, porque o espiritismo ele fala para a gente que o espírita não tem feriado para ele. Hoje é 7 de setembro. Por informações espirituais e históricas, a independência do Brasil aconteceu no final do mês de agosto. Mas ela foi consolidada no dia 7 de setembro e é a ele que nós nos colocamos de joelhos. Para agradecer a Deus pelo Brasil ter se libertado. Isso é muito especial. Uma nação que tem um papel diferenciado pelo seu tamanho, pelo seu gigantismo, por ser um país plural, de muitas etnias, aonde o povo, o sangue que corre nas veias é o sangue do trabalho e da fraternidade, da alegria que não é simbolizada em carnaval, é a alegria de poder chegar em casa à noite e comemorar um dia estafante com a família. O brasileiro que se adequa, que se reinventa,
o brasileiro das grandes cidades, mas como das regiões lá do interior, do Nordeste, do Sudeste, do Norte, de todas as regiões, nós vamos encontrar o sangue correndo na veia de espíritos que já viveram em outras plagas, que já passaram pela Ásia, pela Europa, pela América do Norte, pela própria América do Sul, brasileiros que estão retornando como brasileiros porque já foram brasileiros. A única bandeira que tremula é a bandeira verde e amarela. Esta é a bandeira do brasileiro que honra suas tradições, sua família. O brasileiro que hoje reconhecemos ser um país novo. Nós estamos aqui porque estávamos cansados das guerras religiosas lá fora, durante séculos e séculos de morticínio. Nós viemos para cá para poder divergir das ideias. Você torce para um time, o outro torce para o outro, mas no final todo mundo sai abraçado. Aquele que é brasileiro. Aquele que sabe que nós estamos aqui para ter pontos de vista diferentes. Devemos divergir? É salutar. A questão é saber como divergir. Provocar, guerrear com o semelhante, isso não dialoga com o Evangelho. Agora, brincar, falar assim, ó, você está certo, mas olha, existe outro lado, tem um outro ponto. Você é cristão? Eu também sou. Ah, você frequenta a Igreja Católica? Ah, eu vou ao Centro Espírita. Ou se você sentir que falar isso vai agredir o indivíduo, para que você vai falar que vai à sessão espiritista? Qual a necessidade de você se apresentar socialmente como espírita? Para você dizer que você tem a verdade? Agora, o assunto está falando sobre perseguição. Devemos orar pelos inimigos do espiritismo porque não compreendem o espiritismo. Se o espiritismo representa mudanças, quanto tempo nós lutamos para não? Ai, meu Deus, lá vem o pregador. Nossa, lá vem a irmã de caridade. Dizer que eu estou... Olha o moralismo. Vamos fazer uma meia-culpa? Quantas vezes você fugiu dessa turma? Agora você vai repetir o mesmo, sendo espírita? O espiritismo é para você, não é para o outro. Porque você demorou um time. Agora, quando alguém te perguntar sobre o espiritismo, poxa, dá a sua vida. E vai até onde você puder. Mas não empolgue. Porque costuma ser só perguntas, perguntas, perguntas e nada mais do que perguntas. Não dê coisas santas ou pérolas. Não. Vamos com calma. Agora, porque a verdade é a senhora de si. Se nós demoramos tanto para começar a despertar, não empolguemos. Não vamos sair pelo mundo para pegar a bandeira do espiritismo e com o mastro bater na cabeça dos outros. Não é assim que funciona. Vamos trabalhar com solidariedade. Porque, com o passar do tempo, a ficha cai lá nos meus tempos de um telefone que tinha uma ficha lá na esquina. Vocês aí são do celular. Vamos esperar que a telefonista ligue para você completando uma ligação de outro estado. Teve essa época. Então, é necessário dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas há ainda as perseguições cruéis. Sim. Nós não somos mais cristãos que vamos para o circo. Nós não vamos ser baleados na esquina por professar essa religião, embora nesses tempos de intolerância, vocês sabem que algumas religiões são perseguidas
Por exemplo, nas comunidades, os nossos irmãos do candomblé, da Umbanda, são perseguidas por facções que são orientadas por religiosos. Isso acontece. Isso acontece pelo Brasil das comunidades. Mas são espíritos retrógrados. São espíritos rebeldes que estão tendo oportunidades e em breve não poderão estar mais no meio, porque estão definindo que não têm autoridade para acompanhar a evolução, o progresso do planeta que caminha para a regeneração. Mas é de lamentar. É para nós um momento de oração pelos nossos irmãos que sofrem muito, por professarem suas religiões. Como o espírita sofreu no século XIX, no século XX, no seu início. Quantas perseguições Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Caibá Schutter sofreram? O Chico Xavier, que para nós hoje, no século XXI, unanimidade. Até em outras religiões, o Chico era um homem bom, praticava caridade, é unanimidade. Mas isso é de 20 anos para cá, talvez, 30 anos para cá. Porque lá atrás o Chico era perseguido. Ele foi esbofeteado por causa do livro Nosso Lar por um espírita, você sabia? Esse foi o prêmio do Chico. Processado por espíritas, perseguidos como um mulato arrogante, metido a médium. Ele passou por tudo isso. Qual foi a resposta dele? Ele aprendeu com Emmanuel e disse: o médium que se defende está em treva. Ele nunca se defendeu. Ele ficou caladinho fazendo o que ele tinha que fazer. É uma das lições muito especiais. Allan Kardec foi perseguido de uma forma cruel pelos sacerdotes, porque ele veio enviado por Jesus para inaugurar um novo tempo. Allan Kardec desencarnou. E a mensagem dele se agiganta a cada dia. Foi a mensagem de Allan Kardec que tocou o Chico Xavier, que chamou Emmanuel e tantos espíritos para a renovação. Eu pergunto para vocês, será que nós podemos dizer que também aconteceu conosco? E nós estamos aqui, numa manhã em que qualquer cidadão do universo, num feriado, vai dizer: amanhã eu durmo até mais tarde. E nós levantamos cedo para estudar e fazer a nossa prece. Quantos séculos ou milênios o benfeitor espiritual não lutou para a gente poder fazer o que a gente faz agora? Vocês se recordam do personagem Tassiano, no livro Ave Cristo? Que ele fez? E o seu benfeitor espiritual, Quinto Varro, reencarna 2 vezes para ajudar aquela alma. Estudem essa obra. E o Tassiano só foi se tornar um cristão na acepção da palavra mais de 1500 anos depois. Arnaldo Rocha. Porque até então ele já tinha frequentado missas, assistido, já defendeu a própria igreja em alguns períodos, com a Inquisição. Mas como cristão, foi necessário que ele tomasse, como ele dizia, um soco no queixo, de baixo para cima, ficou viúvo, perdeu a amada, para lá na frente trombar com o senhor Chico Xavier, que representava todos os espíritos que se esforçavam para ajudá-lo. Aí ele se torna cristão. Cristão na acepção da palavra. Não porque virou anjo, porque se você tiver com essa pretensão, vai uma dica.
você vai se arrepender. Você vai se decepcionar. Não pense que você já é um anjo. Porque nem fiote, fazendo alusão à anedota fraterna, nós somos de anjo. Mas no Espiritismo aprendemos que basta a vontade e um pouco de esforço, conforme o Livro dos Espíritos, para a gente se dizer cristão. Então não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estais com a verdade. Só toma cuidado para você, eu, não julgarmos que dominamos a verdade. Por isso é que a gente trabalha em grupo, para que um alerte o outro. Porque a gente pode sofrer pancadas pela presunção. E seriam pancadas bem dadas para a gente despertar. Por isso trabalhamos em grupo, e quando o grupo está sintonizado, ele faz a diferença. E fazendo a diferença, os ataques vão acontecer. Ataques entre os próprios cristãos. Ataques que vêm do mundo espiritual. Todo tipo. De ofensa, de perseguição, de influência, de fluidos perniciosos. Para impedir a marcha. Que Jesus possa nos abençoar nesse momento, em que o Espiritismo, nesta manhã do dia 7 de setembro, vem dialogar conosco, ressaltando um princípio fundamental da vida: liberdade. O nosso país, ele propõe que sejamos libertos. Ao mesmo tempo, confiantes naqueles princípios que nós estamos escolhendo. E essa escolha ela é diária. E no caso do Espiritismo, que é a filosofia moral, que é a ciência espiritual e que é a religião natural que abraçamos, define um constante movimento de reafirmação, de confirmação, de testemunho pessoal. No sentido de, a cada dificuldade, a cada dúvida, a cada problema, nós temos a oportunidade de dizer assim: eu sou espírita cristão. E esta afirmativa, repito, ela é para você. Ela é para nós mesmos. Vez por outra eu trago alguns exemplos práticos para a gente ter uma real noção do que está acontecendo conosco. Quantas vezes eu ouvi de pessoas assim com uma folha de serviço extensa de espiritismo, de décadas e décadas. Frases como: agora que eu me despeço de um ente querido, eu tenho a oportunidade de provar para mim mesmo se eu sou espírita. Porque foi espírita a vida toda. Falou de espiritismo para N pessoas. Mas na hora da dor é que você vai dizer: eu sou. Por isso o espiritismo dialoga com todas as religiões. Porque todas possuem algo de positivo. Elas apresentam facetas da verdade. Eu tenho amigos sacerdotes católicos. Eu não cito, até por respeito, mas pessoas ocupando o cargo na cúria de relevância pública e dialogam comigo sobre o livro Paulo Estevão, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Existem locais que fazem reuniões mediúnicas, amigos. Isso é extremamente salutar. Então, eu tenho oportunidade de visitar terreiros de candomblé. Eu já fui chamado para fazer palestras na Umbanda.
E a gente vai feliz e volta muito mais feliz. É muito bom você poder receber pessoas que são de outras religiões que vêm aqui beber na fonte. E quantas vezes eu já disse, volta para o seu núcleo e seja digno da religião que você professa. Por que que o nosso Estado retirou a religião das escolas? Por quê? Porque quando professamos em outro terreno, a mensagem pode se tornar totalitária. Ela pode se tornar, na boca de um professor, um mecanismo de sedução, de convencimento, de doutrinação. Por isso que, para os professores, eu digo assim, se você está na sua escola, dando aula, cuidado quando você for falar de política. Porque a escola é um ambiente de livre expressão e o professor, sem sombra de dúvida, ele exerce influência sobre o aluno. Então, ele, na condição de professor, a opinião política dele deveria ser deixada de lado para deixar que os alunos debatam e não ele influenciar os alunos, independente do credo que ele tenha. Entendam isso. É a neutralidade, é a ética. Da mesma forma que quando em espiritismo nós não temos o direito de falar de política. Por quê? Cada um tem a sua crença. O espiritismo não veio dialogar com não veio combater a política. Pelo contrário, o espiritismo é filosofia também. E como filosofia, o debate, a liberdade de expressão é extremamente importante para se desenvolver o conhecimento. Mas o desrespeito jamais será abalizado pelo espiritismo. A fraternidade, ela é fundamental em toda democracia. A fraternidade que nos aproxima como irmãos. Por isso, o Evangelho, nesta manhã, com esse tema, a verdade é senhora de si, ele chega para a gente no dia 7 de setembro com muita maestria, porque nós temos que agradecer poder ir para a rua e transitar. Você escolher a sua religião, você tem que agradecer. E nós temos que agradecer ao Brasil, ao nosso regime. Por mais que vocês, todos nós constatamos que a liberdade plena, ela é ainda utópica, ela ainda é distante, é um sonho. Porque por inabilidade, por rebeldia, por infantilidade, os homens cerceiam a liberdade do outro. Se arvora no intelectualismo ou no cargo que ocupa e tira do outro a livre expressão. Veja bem, você não pode usar até a sua rede social hoje por estar cerceado com projetos que disfarçam totalitarismo, que transitam nas câmeras, porque não querem que as pessoas façam o que elas entendem ser o melhor. Quando o indivíduo infringe, já existe regras que falam que pode ou não pode. Agora, quando você começa a exagerar no cerceamento, é um discurso totalitário, sim, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E isso está acontecendo. Então se usa um discurso que não pode falar mentira, mas na verdade é só para disfarçar a algema que querem colocar nas pessoas. O Espiritismo, por si, vem dizer: seja feliz como você entende ser. Com a sua crença, abrace os seus propósitos e vá adiante.
respeitando a todos, porque amanhã todos vamos sentar na mesma mesa. Amanhã todos vamos rir, no bom sentido, das nossas infantilidades. Então, desrespeitado semelhante, jamais. Agora, quando desrespeitado, para concluir, oremos, abençoemos, porque se a pedrada atingiu, lembrem do que eu vou dizer: não existe bala perdida. O endereço sempre é certeiro. Se chegou, é porque é teu. Se chegou o ataque, silencie, abençoe, espere. Quando você for chamado, tranca a porta. Diga: aqui quem coordena sou eu. Na sua casa entra quem você permite. Então nós temos responsabilidades. Mas não saia para o mundo com espada em punho, porque senão a gente vai amargar por isso. Senhor, Tu nos dissestes pela boca de Jesus, o Teu Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E Ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a Tua misericórdia para os que desprezam os Teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz nesse mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos: perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda a ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da Tua justiça, hora que esperamos submissos à Tua vontade santa. Senhor, abençoe o nosso coração, para que aquietemos as angústias, as ansiedades, para que tenhamos força para diminuir a treva que está ainda dentro de nós, para que eu tenha os olhos voltados para o trabalho, para a oportunidade, para que eu não fique perdendo tempo com o que não vale a pena, que a intriga, a maledicência não faça parte do meu diálogo interior. E quando alguém me visitar, ensina-me, Senhor, a criar um escudo protetor para não vinculação, respeitosamente, para mostrar que a luz é que vale a pena e que todos têm muita luz, embora não compreendam a capacidade de fazer brilhá-la. Abençoe o nosso dia. 7 de setembro. Reflitam. O número 7, para os entendidos, o número 7 significa o número da perfeição, a evolução setenária, a evolução que caracteriza-se por ciclos, os 7 dias da semana. São etapas. Então há ciclos maiores, ciclos menores. A nossa vida na cadência do 7, das 7 notas musicais, oferece muitos ensinamentos, basta ter olhos de ver. Se ontem
crianças fomos, em que estágio nos encontramos diante do Espiritismo? Posso responder por mim. Talvez na adolescência. Portanto, Senhor, muito obrigado, porque temos muita estrada para percorrer. E que o Espiritismo cristão, baseado na filosofia, na ciência e na vivência da lei natural, que é religião, o sentido sagrado, que ele se torne exuberante com Kardec e os bons espíritos no meu coração. E que a flama da caridade seja desfraldada em espírito e verdade em todos os momentos do meu dia, da minha vida. E que os espíritos que favoreceram a liberdade ou a libertação do nosso país, na figura do Alferes Xavier, dos inconfidentes que sonhavam com esse momento, como o primeiro mártir do Brasil, Felipe dos Santos, que há 300 anos deixou o seu sangue nas ruas da antiga Vila Rica, que eles recebam os nossos abraços fraternos de agradecimento e que a gente possa, inspirados por eles, trabalhar o conhecimento e a libertação sob o ponto de vista do Evangelho cristão. Ave Cristo, um bom dia para todos.